Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para tentar entender o poder corporativo moderno. E para guiar a gente nessa, vamos usar a análise do Ladislau Dalbor, que nos ajude a desvendar essa estrutura, muitas vezes invisível, que comanda não só a economia, mas o nosso dia a dia. Se prepare, porque a gente vai ter que reavaliar muita coisa sobre quem realmente está no comando. Para começar, vamos só olhar para esse número, 14 trilhões de dólares. É uma quantia que a gente mal consegue imaginar, né? Mas o que isso representa de verdade? E por que esse número é tão importante? Então, vamos ao contexto. Esses 14 trilhões de dólares são os ativos gerenciados por uma única empresa, a BlackRock. Para a gente ter uma ideia, isso é quase o tamanho do produto interno bruto dos Estados Unidos. Aí a gente tem que se perguntar, né? O que acontece quando o poder financeiro de uma empresa se equipara ao de uma nação inteira? E é exatamente aqui que a gente entra na nossa primeira parte. Não estamos falando de empresas grandes no sentido que a gente conhecia. Estamos falando de uma escala de poder completamente nova, de gigantes que operam num nível que, literalmente, rivaliza com o de países. E olha, isso não é um caso isolado, é o padrão. Só em 2015, por exemplo, o valor das fusões e aquisições de empresas chegou a 4,6 trilhões de dólares. Pensa na fusão da Bayer com a Monsanto. O que a gente vê é essa concentração maluca de poder, criando monstros que controlam mercados inteiros, mas que, paradoxalmente, quase ninguém consegue controlar. Ok, então, quem são esses gigantes? Quem são os jogadores que estão bem no centro dessa nova estrutura econômica global? Vamos dar nome aos bois. Olha que interessante, uma pesquisa lá do Instituto Federal Suíço de Tecnologia foi fundo e mapeou essa rede toda. E o que eles descobriram? Que no centro de tudo tem 147 grupos, a maioria bancos, que controlam, pasme, 40% de todo o sistema corporativo. Um pouco mais para dentro, a gente acha 16 mega traders, sabe? As empresas que mandam no comércio global de commodities, tipo petróleo, grãos. E bem no miolo, no núcleo do núcleo, o epicentro do poder mesmo, estão 28 instituições financeiras. E essas 28 têm um nome especial, CIFIs. A sigla em inglês quer dizer Instituição Financeira Sistemicamente Importante. A ideia por trás disso é bem simples, mas ao mesmo tempo bem assustadora. Elas são tão gigantes e tão conectadas entre si que se uma delas quebrar, bom, ela pode levar a economia global inteira para o buraco junto. E a grana que elas controlam é um absurdo. Juntas, essas instituições gerenciam mais ou menos 50 trilhões de dólares em ativos. Para a gente ter uma noção do que é isso, é quase 3/4 de tudo que o mundo inteiro produz em um ano. É poder demais. Beleza, a gente já viu o tamanho do monstro por fora. Agora, vamos fazer o que pouca gente faz. Vamos tentar olhar para dentro. Como é que esses gigantes funcionam? Quem manda em que ali dentro? Sabe, na teoria, aquela que a gente aprende na faculdade, a estrutura de uma empresa é simples, né? Parece uma árvore. Tem a empresa-mãe lá no topo, aí ela controla umas subsidiárias que controlam outras, que são as folhas. Tudo organizadinho, uma hierarquia clara e fácil de entender. Mas a realidade? Bom, a realidade é isso aí que a gente está vendo. Isso não tem nada a ver com uma árvore. É um labirinto, um emaranhado. Essa é a estrutura interna real de uma grande corporação financeira. Uma teia completamente caótica. E os números por trás desse desenho são de cair o queixo. A gente está falando de uma empresa só, com quase 13 mil subsidiárias, operando em dezenas de países, em mais de 160 setores diferentes e com uma hierarquia que desce mais de 7 níveis. É uma loucura. E aí vem o ponto-chave, né? Toda essa complexidade acaba criando uma burocracia tão gigantesca, mas tão gigantesca, que os executivos lá no topo, eles simplesmente ficam totalmente distantes do que está acontecendo na ponta. Controlar tudo isso vira uma tarefa praticamente impossível. Certo. E qual o preço que se paga por esse descontrole todo? O resultado é um sistema onde a responsabilidade simplesmente se perde, some no meio do labirinto. A análise do Dalbor levanta uma coisa aqui que é bem perturbadora. Sabe quando o CEO de uma empresa vem a público depois de um escândalo e diz "eu não sabia"? A gente sempre acha que é desculpa, né? Mas e se não for? É bem possível que eles, de verdade, não façam a menor ideia do que acontece nos impérios que eles, em tese, deveriam comandar. E exemplos desse descontrole, dessa falta de responsabilidade, a gente tem de monte, e eles afetam a vida de milhões de pessoas. A gente viu o escândalo de lavagem de dinheiro no HSBC. Depois, o caso das contas falsas no Wells Fargo, que passou a perna em milhares de clientes. E não podemos esquecer do Dieselgate da Volkswagen, que enganou o mundo inteiro. A lista de grandes empresas metidas em coisa errada é gigante e está em todo tipo de indústria.
Para não parecer que é só impressão, olha esse dado. Só nos Estados Unidos, de 2000 para cá, foram mais de 2.000 condenações de empresas em nível federal. Fica claro que não são casos isolados, né? É um problema sistêmico. E no fim das contas, o que acontece? Pagar multas de bilhões de dólares por fraude virou parte do negócio. É só mais uma linha no balanço, um custo operacional como qualquer outro. E é aqui que a gente chega no coração da análise na tese central do livro, A Era do Capital Improdutivo. Afinal, qual é o objetivo final de um sistema tão complexo e, aparentemente, sem controle? Pensa bem. Dentro de uma dessas mega empresas, que tem negócios que vão de mineração até plano de saúde, espalhados por vários continentes, qual é a única coisa que importa para todo mundo ali dentro? O resultado financeiro. A única coisa que unifica tudo é que a operação tem que dar lucro. O foco muda. Não é mais sobre produzir coisas úteis ou prestar um bom serviço. O foco é extrair ganho financeiro, a qualquer custo. Então, para ficar bem claro, essa falta de controle, essa perda de responsabilidade, isso não é um defeito do sistema. É uma característica. É como ele foi desenhado para funcionar. É a consequência lógica de uma estrutura que foi criada para uma única coisa: otimizar o lucro financeiro acima de qualquer outra consideração, seja social, ambiental ou ética. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. Se as estruturas de poder que mais influenciam o nosso mundo não são eleitas por ninguém e por dentro são tão caóticas que nem elas mesmas se controlam, então quem é que está governando o mundo de verdade?